Colossenses capítulo 2, nós lemos do versículo 1 ao versículo de número 10. É importante a recomendação do apóstolo Paulo para os irmãos que estavam em Colosso. Eu muito me alegro porque vejo a preocupação de Paulo com aqueles irmãos. E nós devemos observar claramente que ele faz uma declaração logo no versículo 1, que diz: gostaria, pois, que soubesse com grande luta venho mantendo por vós e pelos loidicenses e por quantos não me viram face a face. É importante que a primeira expressão de Paulo aqui, que ele gostaria que eles soubessem o quanto que ele estava sofrendo por causa deles, as lutas que ele estava enfrentando por causa daquela igreja. E essa palavra luta no grego é agonia. Ele mostra o sofrimento, a agonia que ele passava, a angústia que ele tinha, os momentos que ele estava intercedendo. Porque a gente vai observar o que a igreja está passando quando o homem de Deus se coloca de joelhos, intercedendo, orando. Ele sofre também. Ele sofre por saber que a igreja estava, de uma certa forma, sofrendo alguns ataques. E pessoas que o apóstolo Paulo declara, os loidicenses, eles nem conheciam ele face a face. Não é porque eles não conheciam Paulo, ou Paulo conhecia eles face a face, que ele não ia deixar de orar por eles, sofrer por eles, interceder pela vida deles, pelo progresso daquela igreja, pelo bom desempenho daqueles irmãos, que eles viessem e esmerassem naquilo que traria para eles uma edificação das suas vidas. Porque a recomendação de Paulo nessa carta aos Colossenses, ele está combatendo alguns gnósticos e mostrando o benefício de Cristo para cada um daqueles que tinham tomado essa decisão em seguir a Cristo. Ou seja, ele mostra aquilo que é grandioso em comparação àquilo que é transitório. E aqui é que ele desperta as pessoas naquilo que elas vão investir o seu tempo, no que de fato vai trazer lucro para eles. Lucro que eu falo no sentido de uma vida espiritual saudável em Cristo Jesus. E por esta razão, Paulo ele sofre, há momentos de agonia, orando por eles, intercedendo por eles. E ele diz no versículo de número 2, para que o coração deles sejam confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus em Cristo. É tão importante, irmãos, que quando Paulo fala nessa questão, para que os corações deles sejam confortados, ele não está falando simplesmente desse órgão que pulsa o sangue, mas ele está falando de algo que é muito mais profundo para aqueles irmãos. Ele está falando, irmãos, de uma intimidade, de uma comunhão.
Ele está falando justamente dessa alegria no espírito e na alma que eles deveriam ter. Olha só, irmãos, o que o Evangelho pode proporcionar nas pessoas. Que eles tenham esse entendimento, que eles se tornem pessoas alegres. Que eles se tornem pessoas que venham ter esse entendimento para que eles desfrutem do que Deus tem reservado para eles. Que eles não vivam angustiados. Que eles não venham perder essa intimidade e esse vínculo. Mas a recomendação dele aqui é claramente para que eles sintam alegria na alma e no espírito. Ou seja, pessoas que possam estar juntos e se regozijarem. Estar alegres. Estarem desfrutando dessa maravilhosa presença. E ele fala que eles venham estar vinculados juntamente em amor. Alguém angustiado tem prazer de estar junto com alguém? Alguém que vive angustiado, ele pode se relacionar com alguém? Ele externa graça? Ele vem externar gratidão? Ele vem querer se envolver? Pelo contrário, ele quer isolamento. Paulo traz um entendimento que trata do autoestima daquelas pessoas. O Evangelho cura. Então, quando ele fala justamente no verso 2, para que os seus corações sejam consolados, ele está falando claramente que o centro das emoções, em efeito a alma e o espírito, ou seja, eles sejam curados. Que vocês vivam felizes, alegres e não angustiados. Que a alma de vocês descanse e que o espírito se alegre. Que vocês se regozijam no Senhor. E quando ele fala desse regozijo no Senhor, ele fala que eles estejam unidos em amor. Quem tem uma alma, irmãos, alegre e um espírito altivo, ele quer o quê? Estar sempre alegre, estar junto. E quem é que promove essa unidade? É o Espírito Santo do Senhor. Nós vamos estar juntos porque esse é o desejo daqueles que servem, daqueles que emocionalmente eles são curados. Porque o que nós temos visto de pessoas que andam angustiados, de pessoas que andam com a alma doente, o espírito abatido, eles enfrentam o isolamento, mas não têm o prazer da companhia, não gosta de estar junto. E o Espírito Santo, ele promove essa unidade em amor, e nós vamos estar juntos, nós vamos estar celebrando ao Senhor, porque há essa alegria no nosso coração. Esse Espírito, ele está alegre em Deus. E isso é importante, que promove essa unidade, que é o amor. Declara o quê? Uma maneira pela qual pode se obter uma unidade verdadeira. Quem é que promove essa unidade verdadeira? Então a gente vai observar que Paulo está tratando com esses irmãos. Que eles sintam essa paz, que eles tenham essa alegria, que eles desfrutem desse gozo, que o Evangelho, que Cristo proporciona a eles. Que eles desfrutam e vivam desta forma, porque é justamente assim que eles vão encontrar cura para as suas vidas. E ele fala uma outra coisa importante aqui, que quando ele fala que eles estejam juntos em amor, ele fala assim, que eles estejam enriquecidos da plenitude da inteligência. Então é tão importante que, quando eles falam que eles estão enriquecidos dessa plenitude, dessa inteligência, ele fala algo importante. Qual é a ideia que Paulo quer passar aqui para esses irmãos? É entender, irmãos, que a verdade
que eles compreenderam toda essa verdade da palavra de Deus. Então, quando nós entendemos, partimos dessa ideia que é através desta palavra que nós compreendemos toda a verdade de Deus, nós não vamos ser ludibriados pelas pessoas, irmãos. Nós não vamos ser enganados. Nós vamos ter entendimento claramente do que a palavra de Deus representa para nós. Porque assim como essa palavra ela é alimento, ela vai nutrir as nossas vidas. Pessoas saudáveis, eles terão bons relacionamentos. Eles terão bons relacionamentos porque são saudáveis, mentes curadas. Eles não se deixam abater e nem a fé deles serão ofuscada pelas situações. Pelo contrário, eles enfrentam isso de cabeça erguida. Paulo está introduzindo isso na mente deles, para que eles compreendam, eles entendam o que de fato é riqueza, eles entendam o que de fato é plenitude de Cristo, essa completude de Cristo Jesus. É essa verdade que liberta, essa verdade que, uma vez nós tendo esse entendimento, é como se uma luz como essa acendesse diante de nós. Eu vejo as coisas com clareza e não vejo nada obscuro, porque a verdade, ela abre os olhos do vosso entendimento. Eu compreendo a verdade de Cristo. Eu conheço o caminho que estou trilhando, é o caminho que leva-me a cada dia à perfeição. E é isso que Paulo declara, para que eles venham ter, irmãos, essa condição. E o verso 3, ele fecha o que ele começa no verso 1. Ele fala assim: em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Que todos esses tesouros, em quem? Em quem? Quem é esse? Em quem? É em Cristo. Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Olha só, o que Paulo está mostrando aqui é uma refutação aos gnósticos. Por que ele está refutando aqui o que os gnósticos eles estão mostrando? Porque os gnósticos, irmãos, eles gostavam, eles se orgulhavam nas suas doutrinas secretas. Eles reivindicavam isso aos iniciantes. Então, quando Paulo está mostrando que em Cristo estão ocultos todos os tesouros dessa sabedoria, desse entendimento, é o que Paulo está dizendo, aquilo que os gnósticos gostam, desse ocultismo, de ocultar, de esconder, Cristo, ele revela todo esse conhecimento, todo esse entendimento, porque é isso que pregamos e é isso que ensinamos. Está no capítulo 1 e no verso 28, irmãos. O que Paulo revela aqui no verso 3 do capítulo 2. Ele está repetindo o que ele falou no verso 28 do capítulo 1 dessa mesma carta, que ele diz assim, ó: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemo-nos todo homem perfeito em Cristo. Aquilo que os gnósticos ocultavam e se gloriavam nisso, Paulo traz esse mesmo entendimento, mas apresentando a Cristo, que ele, toda essa sabedoria em Cristo, ela está oculta, escondida, mas aqueles a quem ele quer, ele revela. Ele revela. O próprio Jesus, ele declarou, ele diz que para os sábios entendidos, o que é que ele faz? Os mistérios do reino não são revelados a eles.
Mas para os pequeninos, Jesus diz: todos os mistérios do reino a eles são revelados. Paulo pega a mesma ideia dos gnósticos, só que com uma diferença: é o quê? Aqueles que se aproximam de Cristo, Cristo se revela. E é o que nós temos feito. Ele corrobora isso, é isso que nós temos feito. Nós temos apresentado e ensinado e advertido a todo homem. Isso é maravilhoso, isso é profundo, irmãos. Porque Paulo, ao tempo que ele combate os falsos ensinamentos, ele apresenta um ensinamento eficaz. Ele apresenta um alimento sólido, que edifica vidas, que torna as pessoas saudáveis, que nutre as pessoas, que elas se alimentam e elas têm vida longa em Cristo, porque o alimento que está sendo oferecido é um alimento saudável. Traz para eles nutrientes necessários para uma vida, para uma caminhada na presença do Senhor. E ele mostra algo importante. Assim digo, verso 4, e assim digo isto. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele assinala diretamente aos falsos ensinadores. Assim digo, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Foi o que eu falei no versículo 3, que toda a sabedoria de Cristo, ela é ensinada e ela é revelada a todo homem, a fim de que este homem não venha a ser enganado. A única forma de um homem, de uma igreja, não ser enganada e engodada com falsos ensinamentos, é comendo bom alimento, é sendo doutrinada, é sendo ensinada a genuína palavra. Para quê? Para que quando um herege chega, ele possa refutar essas inverdades, essas mentiras. Por quê? Porque a advertência de Paulo aqui, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, que ninguém venha persuadir vocês com palavras bonitas. Por quê, irmãos? Porque esses gnósticos, eles eram muito inteirados, tanto na filosofia, eles eram bons de retórica e de oratória. Não era alguém que ouviu falar acerca de A ou de B, era alguém altamente capazes, e essas pessoas, elas tinham um desenvolvimento, eles interagiam, eles envolviam, engodavam as pessoas nos seus discursos. Discurso bonito e bem elaborados. Porque quem é bom de retórica e oratória, faz um público chorar, faz um público rir, leva as pessoas ao delírio. Por quê? Porque eles são animadores de auditórios. Eles levam as pessoas a isso. São bons de retórica. O que Paulo está dizendo é que, se eles se alimentarem da boa palavra, eles não tinham necessidade de se deixar levar pelo engano, por palavras bonitas e discursos bem elaborados. Mas esses discursos, eles não apresentam a Cristo. Esses discursos, eles não trazem vida espiritual saudável. Não existe nenhum mecanismo que levaria essas pessoas a Deus pela palavra, mas é o discurso. Então, o cuidado que Paulo adverte é para vocês não ser persuadidos, não se deixam levar pelo discurso, mas que vocês compreendam. Aqui é o ponto de partida, irmãos. Como eu não posso ser enganado? Primeiro, buscar o conhecimento. Segundo, se eu estou bem alimentado da boa palavra,
eu não vou sentir falta de nada. Pelo contrário, eu vou ter ferramentas para me combater as heresias, porque os hereges são bem preparados. Aí ele falou outra coisa importante no 5. Porque ainda que estejam ausentes, quanto ao corpo, contudo, em espírito. O que é que ele está dizendo? Porque ainda que esteja ausente, quem está ausente? Paulo. Eu estou ausente no corpo físico, mas a minha mente, o meu pensamento está com vocês. Isso se remete ao primeiro versículo. Por ele estar ausente no corpo, mas presente no espírito, eu oro, eu intercedo, eu sofro por vocês. E as minhas súplicas e as minhas orações é para que vocês estejam bem, que vocês não se envolvam, mas que vocês cresçam espiritualmente e tenham condições de avançar, de pregar, de evangelizar, de discipular. Que Deus os guarde dos homens maliciosos. Mesmo estando ele ainda esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito. Estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Vocês estão bem organizados, como vocês trabalham, como vocês têm desenvolvido, e o que mais alegrava o coração de Paulo aqui, no final do versículo de número 5, que ele estava vendo o quê? Se regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ou seja, vocês não estão se deixando dominar pelos falsos ensinamentos. Vocês não estão concheando em dois pensamentos. Pelo contrário, vocês sabem em quem vocês têm crido. Vocês sabem a quem vocês servem. Vocês sabem quem escolheu vocês. Irmãos, isso aqui é um ponto de partida para todo crente, né? É quando nós temos certeza quem somos, quem nos escolheu, quem nós servimos e para onde nós vamos. Quando nós temos isso no nosso coração, no nosso entendimento, quando você tem essa convicção, ninguém arranca isso de você. Porque você é convicto. E quem é convicto é confiante, é seguro, é maduro, é experiente. Enfrenta a luta, mas não recua. Tem os embates da vida, mas sabe que isto acontece com todo cristão. Isso não é motivo de recuar, mas de avançar, de permanecer firme. E Paulo diz, olha, eu tenho me regozijado. Porque a notícia que eu tenho acerca de vocês é que vocês são bem organizados, né? E que vocês são firmes. Vocês são firmes na fé em Cristo Jesus. Ou seja, vocês não oscilam e vocês não negociam esses princípios. Mas vocês estão ali firmes como uma rocha, caminhando, perseverando, batalhando para alcançar os céus por herança. Isso é grandioso. Como, pois, recebeste ao Senhor Jesus Cristo? Isso é importante. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo? Ele está falando exatamente a maneira da salvação que em Cristo crucificado eles alcançaram. Assim também andai nele. Assim como vocês receberam essa salvação no Cristo crucificado, vocês agora devem andar nele. Ou seja, ele está falando aqui de comportamento. Vocês se comportem
como verdadeiros cristãos. Então ele está mostrando aqui que é a vivência, é como eu me comporto, irmão, como um cristão. O comportamento aqui, ele está falando de posicionamento. Qual é o teu comportamento diante daquilo que tu tem ouvido que não é de Deus? Eu estou mandando nele, pois se comporte como salvo, se posicione como salvo, viva como salvo em Cristo Jesus, se alegre como salvo. É isso que ele está mostrando aqui nesse verso 6, assim também andai nele. Ou seja, como nós devemos nos comportar e deve ser o quê? Ordenado na esfera do Cristo da cruz. É assim que eu tenho que andar, é assim que eu tenho que viver. Aleluia. Arraigados e edificados nele. Isso é maravilhoso, né? E ele está falando o quê? Arraigado e edificado. Ele está falando do quê? De um fundamento apropriado. Quem é o fundamento? Quem é a base sólida da nossa fé? É Cristo. Ele é a base da nossa fé. Se alguém perguntar para você em que consiste a sua fé, você vai dizer em Cristo. Cristo é a base. Cristo é a pedra angular, fundamental. E ele mesmo declara que foi essa pedra que os construtores rejeitaram. Então a base da nossa fé é Cristo Jesus. É isso que Paulo está falando. Arraigados e edificados nele. Está falando desse fundamento apropriado. E confirmados na fé. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Assim como fostes ensinados. Eu me maravilho, irmãos, que Paulo está trazendo para eles essa certeza, essa confiança. Ele diz, olha, vocês estão firmados, o fundamento da fé nessa caminhada de vocês é Cristo. E vocês vão viver dessa forma porque foi assim que vocês foram ensinados. Ou seja, foi assim que este evangelho foi introduzido em vocês, que a base desse evangelho é Cristo, o Cristo crucificado. Essa é a base da fé de vocês. E foi assim que eu vos ensinei. É assim que vocês têm aprendido. Então, irmãos, quando esse evangelho ele é introduzido em nós, gera em nós certeza, confiança. E ele vai falar outra coisa importante aqui, justamente desse ensinamento para os irmãos de Colossos, assim como fostes ensinados. Aí ele fala aqui, nela, abundando em ações de graça. Olha só, o evangelho da cruz, que tinha levado a Cristo, também havia de trazer o quê? Benefícios incomparáveis para eles. É por isso que ele fala, nele abundando em ações de graça. Ele diz, esse evangelho, ele traz benefícios para a vida de vocês. É a abundância de gozo, de graça, de alegria. A alma de vocês se regozijará no Senhor. Tem coisa melhor para um crente sentir gozo, paz, alegria? A sua alma se regozija no Senhor? O seu espírito se alegra em Deus? Pela maravilhosa palavra que ele tem recebido da parte do Senhor? E isso é motivo de quê, irmãos? De celebração. Ações de graça é celebrar. É você cantar com júbilo. Pelas riquezas que foi revelado a você através de Cristo. Através da palavra. É por isso que Paulo diz, nela, abundando em ações de graça. Paulo está dizendo, celebrem, se regozijam, festejam, declarem.
porque Cristo, Ele promove tudo isso em vocês. Aí ele vai discorrendo, irmãos, e mostrando a eles uma advertência. No versículo 8, ele traz uma advertência contra os falsos ensinamentos. Aí ele fala assim: tendo cuidado, para que vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutileza. O que ele está dizendo assim? Algo que separa o crente da cruz. Algo que separa o crente de Cristo. O cuidado que tem que ter com essas vãs filosofias, vãs sutilezas. Ele diz: cuidado com essas filosofias e essas vãs sutilezas que podem separar vocês de Cristo. Porque naqueles dias, irmãos, havia as escolas filosóficas. Paulo bate muito nisso em 1 Coríntios. Havia as escolas filosóficas e havia as preferências pelo seu filósofo preferido. Eu sou de Platão. Aí outro, não, eu sou de Aristóteles, né? E outro, não, eu sou de Sócrates. Então havia essa divergência. Cada um com as suas preferências. E isso minava para dentro da igreja. É tão tal que na primeira carta aos Coríntios ele combate isso. Uns dizendo eu sou de Pedro, outros dizendo assim eu sou de Paulo, outros dizendo assim eu sou de Apolo. Vocês estão lembrados desse texto? Quando ele diz que quem morreu por vós? Não foi Cristo? Então o que ele está tentando aqui é quebrar esses conceitos, essa ideia de preferência dentro da própria igreja. Aqui ele está dizendo: tenham cuidado, porque essas pessoas, elas vão vir para a igreja com as suas vãs sutilezas, com as suas vãs filosofias. Ele fala assim, tendo cuidado para que vos faça presa a sua por meio de filosofias e vã sutileza. Cuidado para que ninguém faça vocês presa. Que vocês não estejam presos a esse sistema, a essa ideologia, a esses posicionamentos. Cuidado para que ninguém vos faça presa, para que ninguém venha vos prender com essas filosofias e fala vãs sutilezas. Aí ele fala assim, segundo a tradição dos homens. Por isso que eu citei aqui em 1 Coríntios. Porque isso estava dentro de um contexto da época. E isso era tradições. Por isso que tinha suas preferências. E Paulo estava recomendando os irmãos para que eles não viessem se tornar presa dessas pessoas. Segundo as vãs tradições dos homens. A igreja precisa ter esse entendimento para que nós não venhamos também nos dias de hoje nos tornarmos presas de vãs tradições, de paganismo, de festas anuais e tradicionais. Tradição de homens. Paulo está mostrando isso. Segundo tradições de homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha só, irmãos. Fala de tradições e de rudimentos do mundo,
e não segundo Cristo. Então, o que Paulo está mostrando e remetendo aos irmãos, olharem para a cruz de Cristo. Aquele que fez uma decisão por Cristo ele vai viver. Ele não vai viver pelas tradições, mas ele vai viver pelo Evangelho. Ele vai viver por Cristo, ele vai viver para servir a Cristo. É por isso que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Evangelho para servir a Cristo precisa de renúncia. Tem que renunciar. É por isso que a expressão de Jesus é se, não é quem, se quiserdes vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Não é quem, é se quiserdes. Você quer? Quero. Então tome a tua cruz e segue-me. E aí ele vai para o verso de número 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divina. Irmãos, eu acho tão lindo esse versículo de número 9. Porque vocês observaram que até aqui Paulo ele vem mostrando o que Cristo promove e mostrando os riscos que a igreja tinha com as vãs tradições, com as filosofias, com a sutileza. Quando chega no verso 9, ele mostra a completude de Cristo. Aí ele fala assim: porque nele quem? Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É tão importante que ele está dizendo assim, ó, Cristo é a completude de tudo. Quem está em Cristo não tem falta de nada. Quem está em Cristo não tem desejo de outra coisa a não ser servi-lo. Quem está em Cristo vive por Ele e para Ele. Está disposto a andar com Ele, viver e até morrer por Ele. Cristo é a completude. Ou seja, Cristo em nós não há espaço para mais nada. Porque Ele preenche todo o vazio. E Paulo está mostrando claramente aqui, que é a deidade quanto à essência de Cristo, a realização e a plenitude da deidade nele, o crente está o quê? Completo. Nele o crente está completo. Porque ele apresenta tanto a deidade de Cristo, como ele mostra essa essência de Cristo. É por isso que quem tem esse entendimento, irmão, serve a Cristo, renuncia tudo por Ele, para servi-lo com alegria. Por quê? Porque Cristo, Ele é a realização dessa plenitude da deidade. Cristo é a realização, vou repetir, da deidade. Nele, esse crente, ele é completo. É por isso, irmãos, que um crente que se entrega a Cristo não tem espaço para o pecado, não tem espaço para a mentira, não tem. É impossível, irmãos, um crente cheio do Espírito Santo experimentar de Cristo e viver mentindo. Se mentir, andar mentindo, ter uma vida de mentira, não é liberto. Precisa se libertar. Porque o pai da mentira é Satanás, irmãos. Então o que Paulo está mostrando aqui é justamente porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí traz para nós, em Cristo, todo crente está completo. Não tem mais nada, não falta nada. Vou encerrar e ele diz, fechar aqui.
e estáis perfeitos nele. Isso é maravilhoso. Estáis perfeito nele. Ele está falando de quê, irmãos? Se nós estamos perfeitos nele, ele está falando de quê? Da santificação de toda necessidade espiritual encontra em Cristo. Estais perfeito nele. Se nós estamos perfeitos nele, ele vai falar de santificação, ele vai falar de uma necessidade espiritual que temos, ele vai falar que em Cristo foi feito o quê? Possível. Aí ele fala assim, que é o cabeça de todo principado e potestade. Ele está falando de quê? Justamente dessa extensão, da direção e da extensão, não só a igreja. Ele fala assim, que voluntariamente o serve, mas também a todas as forças que se opõem a ele. Está lá em Filipenses capítulo 2, verso 10 e 11. Olha só, irmãos. Tanto que ele é o cabeça de todo principado e potestade. É tão interessante aqui que ele fala que nessa direção, né, se estende não só a igreja. Essa direção, ela não se estende não só à igreja, que voluntariamente serve, mas nós temos visto aquele que tanto se opõe à igreja, como se opõe a Cristo também, né? Quem é ele? Todas as forças que se opõem a ele, as forças do mal. O que é que diz Filipenses capítulo 2, verso 10? Nós estamos num culto de ensino. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. E o 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso é grandioso, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Ele é o cabeça de todos os principados e potestades. E nele, converge-se para ele. E é por isso que Paulo fecha aqui em Filipenses 2,10. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho e toda boca confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.